Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e que alegria ter você aqui. Preparada para mais um momento da Palavra do Senhor? E antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, na palavra que Deus reservou para nós nessa manhã, eu preciso pedir para que você que já está aqui, já deixe o seu gostei se você ainda não deixou. E se você não é inscrita, se inscreva no canal, para você já fazer parte dessa comunidade no qual eu oro todos os dias. E claro, habilita o sino de notificação para receber todas as informações de conteúdos novos e quando eu estou ao vivo. E se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe por lá também. E se você está aqui e não compartilhou com suas amigas, tá esperando o quê? Você sabe o quanto a dopamina tem te ajudado, tem transformado vidas de mulheres e você pode ser canal de Deus transmitindo essa mensagem para outras pessoas. Todas essas ações que eu peço para vocês fazerem ajudam a posicionar e a impulsionar esse conteúdo e fazer a plataforma entender que ele é relevante. Então, se você quer ver a dopamina transformando mais vidas, faça parte dessas ações que são tão simples, mas que fazem um impacto gigantesco. Agora que nós já falamos os recados principais aqui para começar a nossa dopamina, eu quero convidar você a ler comigo um texto que vai nos trazer a palavra de hoje. Mas claro que antes da nossa palavra tem a mensagem, e a frase do dia. E olha só, a nossa frase do dia é bem curta, mas muito efetiva. E diz assim: todo projeto de Deus não chama a atenção no início. Que estranho, né? A gente pensar que todo o projeto de Deus não chama atenção no início. Como assim, Esther? Mas o projeto de Deus ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Exato. Mas no início ele não parece interessante. Pelo contrário, às vezes vai gerar medo, preocupação e muitas vezes ele surge ali em uma situação inesperada, inapropriada aos nossos olhos humanos. Então hoje eu quero refletir com você uma passagem conhecida que nós já falamos, inclusive, na nossa dopamina passada, e é sobre o momento em que Davi está ali na caverna de Adulão. Mas hoje eu quero trazer lições diferentes para você, que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente sobre o propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja esperando que as coisas que Deus tem sonhado para você comecem grandiosas, extraordinárias, mas na verdade são nas pequenas coisas e se você tiver a percepção, você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Então vamos ler juntas o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 2. Olha só o que o texto diz. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Só um ponto importante, aqui a gente vê um movimento de Davi saindo de uma cidade, indo para a caverna. Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul e queria matá-lo. Por que Saul queria matar Davi? Porque ele estava com raiva de Davi, com inveja de Davi, irritado porque Davi ele estava conquistando a admiração das pessoas, ele tinha também a presença de Deus e Saul estava se sentindo ameaçado com a presença de Davi. Mas Davi, ele não tinha feito nada contra Saul. Pelo contrário, ele estimava Saul e tinha um carinho muito grande por Saul. Mas olha só o que a inveja pode causar, olha só o que a falta de confiança, e a insegurança pode causar no coração de alguém. Saul era inseguro, ele estava inseguro porque ele sabia que ele já não era mais aprovado por Deus. Isso fez ele ter raiva e até uma rixa contra Davi. Mas Davi, obviamente, ele estava sendo direcionado por Deus e cuidado pelo Senhor mesmo nessa situação difícil. Então, uma das alternativas que Davi encontra é fugir para uma caverna, e essa caverna se chama Adulão. E o significado dessa caverna, se você pegar ali o significado do nome, é refúgio. E olha só, nós vamos entender o porquê que Davi foi se esconder nessa caverna e o que acontece nessa caverna. Então, quando os seus irmãos e a sua família ficou sabendo que ele estava nessa caverna, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Eita! Olha só, Davi estava numa situação
desfavorável, ele estava sendo um fugitivo, estava ali na caverna, escondido, e aí a família de Davi vai encontrá-lo e junto com ele vai um grupo de pessoas, que nós vamos ver aqui que grupo é esse, que estava numa característica nada favorável. E aqui eu já quero começar a trazer um ponto importante. Nós percebemos que nessa situação, Davi ele já estava numa situação desfavorável. O que seria recomendado, ou até mesmo o que a gente espera quando nós estamos numa situação desfavorável? É que algo de bom aconteça, né? Ou que alguém possa vir nos ajudar, nos resgatar, que traga uma solução para as nossas vidas. Mas parece que quanto mais difícil você está, ou quanto pior essa situação, mais as pessoas complicadas, mais pessoas com problemas surgem na sua vida. Você já percebeu isso? Parece que ao invés de surgir soluções, vem mais problemas. Já sentiu isso na sua vida? Pois bem, preste atenção nesses movimentos, porque isso pode ser um direcionamento do Senhor para te preparar para o propósito que Ele tem na sua vida. E olha só, Davi então ele estava lá e próximo a ele chegou, né, junto com os irmãos e sua família, homens com dificuldades, endividados e descontentes, não estavam nada felizes com a vida deles. E ele se tornou o líder deles. Olha só o que a passagem fala. E Davi se tornou o líder dessas pessoas que estavam com dificuldades, endividados e descontentes. Poxa, Davi, podia se tornar líder de pessoas mais motivadas, alegres, que tivesse pelo menos alguma coisa para oferecer. Mas não, Davi se tornou líder de um grupo de pessoas que eram praticamente assim esquecidos pela sociedade e até inapropriados, né? Se a gente for olhar nesse contexto. E aí, continuando, né, fala assim: e havia cerca de 400 homens com ele. Olha o número de pessoas. Não eram só 2 ou 3, 400 homens nessa situação. Endividados, descontentes, pessoas que realmente não tinham nada para oferecer a Davi. Mas esses homens foram encontrar Davi. Foram prestar o seu apoio a Davi. E aqui começa exatamente o grande ponto da nossa lição de hoje. É no momento de maior dificuldade que Deus vai provar e testar o teu coração. Para ver se você consegue ter a visão de encontrar oportunidades e de enxergar o propósito de Deus em meio a situações mais inapropriadas ou até mesmo as situações mais desafiadoras. Davi estava se escondendo, gente. Ele não estava no palácio, ele não estava na casa de seu pai, ele estava numa caverna. Então pensa você ficar numa caverna totalmente desconfortável, totalmente sem estrutura e ainda neste lugar chegar 400 homens piores do que você, porque estão desacreditados, estão descontentes e endividados, ou seja, tudo que podia ser de ruim estava ali, né? Atolado até o pescoço de problemas. E Davi com um problema que ele estava enfrentando, sendo perseguido pelo exército de Saul, que não era pouco, e agora ele tinha que lidar com 400 homens numa situação desfavorável. Ele poderia simplesmente olhar e falar assim: gente, eu já tenho um problema demais, pra que vocês vêm me trazer mais um problema, né? Só que Davi encontrou ali algo diferente. Davi viu aquela situação de uma maneira que nós precisamos aprender a enxergar. É no momento de dificuldade que nós podemos ver uma oportunidade de Deus para as nossas vidas. Ele percebeu que aqueles homens poderiam ser sim endividados, descontentes e até com uma característica rejeitada pela sociedade. Mas havia algo naqueles homens, a fidelidade. Aqueles homens foram apoiar Davi, mesmo que eles não tivessem nada para oferecer, mas só o fato de ter ido se preocupar como Davi estava, isso já representou para Davi algo muito extraordinário, a ponto dele ver ali um exército e não um bando de homem fracassado. E é isso que Deus quer que você e eu enxerguemos neste dia. Vamos parar de olhar para o problema como apenas algo que vai nos destruir e vamos enxergar
dentro do problema, oportunidades que vão nos elevar ou até mesmo construir coisas que no futuro nós vamos ver o resultado. Davi sabia que naquele momento ele não tinha um exército pronto, mas ele tinha bons candidatos e boas pessoas para trabalhar e forjar até se tornar guerreiros verdadeiros para o seu exército. E para isso, nós precisamos entender o seguinte: é impossível você ter essa visão, você ter essa percepção, sem você entender duas características para que você aplique hoje na sua vida. A primeira característica é que Davi só conseguiu enxergar essa oportunidade, ver o propósito de Deus numa atmosfera assim, ou até mesmo numa proposta totalmente inesperada, numa situação nada apropriada. Por isso que eu falei no começo, que o propósito de Deus, ele não vem assim apresentado como algo lindo e belo, mas ele vem apresentado como algo desafiador, mas que pode se tornar algo extraordinário. Deus é especialista, conquistadora, em tornar o nada em alguma coisa. Ele fez isso com o mundo. O mundo não tinha forma, era vazio, não tinha nada. E Deus foi lá e fez surgir a partir do nada tudo que nós conhecemos hoje. Então, para Deus não tem nada que possa ser impossível de ser aproveitado. Até mesmo uma situação catastrófica Deus pode tornar em bênção. Mas para isso, e para que Davi enxergasse essa oportunidade, ele precisou ter a percepção de algo, e você também precisa ter. Você consegue enxergar nas pessoas aquilo que você enxerga em si mesmo. Quando você olha para as pessoas ou para a situação só com um olhar negativo, só com um olhar denegrindo mesmo a pessoa, a situação, vendo só o problema, vendo só a situação ruim, isso quer dizer que você também está tendo essa visão a respeito de si. Você mesma está se vendo de uma forma pequena, inferior, insignificante, e aquilo que mais te incomoda no outro pode ser sinal que isso também exista em você. Porque é impossível você enxergar algo bom em alguém se você não consegue enxergar algo bom em você. Você consegue entender isso? Então a sua visão para a situação, para as pessoas, está linkada a como você se vê. E uma prova disso é Davi. Davi não se via pequeno. Davi, ele se via grande, a ponto dele até se candidatar para enfrentar Golias, mesmo não sendo um guerreiro do exército. Davi não viu aqueles homens como endividados, ele viu aqueles homens como um futuro exército que só precisava ser lapidado. Porque um dia ele também se viu como guerreiro antes mesmo dele ser reconhecido como guerreiro. Então, como você está se vendo hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para você analisar. Você está vendo a situação e a si mesmo de que forma? Isso vai ditar o resultado que você terá. E por fim, você precisa entender que você só age conforme a experiência que você já teve com Deus. Por isso, você precisa confiar nele e entender que no Senhor nada é impossível. Davi, ele abraçou aqueles 400 homens porque ele já teve uma experiência anterior com Deus de destruir e eliminar um gigante quando ninguém acreditou nele. Mas desta vez, ele viu homens que ninguém acreditava, porém ele acreditou, assim como Deus acreditou nele. E ele fez exatamente aquilo que confiava que Deus faria através de sua vida na vida daqueles homens. Ele usou uma experiência que ele já teve para trazer uma atitude para uma nova experiência. Então, olhe suas experiências passadas com o Senhor e haja e se posicione como essas experiências vividas para a situação atual que você está enfrentando. Então, essa é a palavra de Deus para você hoje. Tenha uma visão modificada ou lapidada para quem você é e enxergue o propósito de Deus além do que parece ser. Se hoje não está bonito, é porque Deus ele quer te usar para transformar aquilo que é inacreditável para algo extraordinário. Você pode, com o Senhor, fazer um nada ser muita coisa. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Deus,
Muito obrigada, Pai, por essa palavra que nos ensina. E nós podemos, sim, ver coisas pequenas ou até insignificantes se tornarem coisas grandes e muito importantes. Pai, nós vemos aqui a situação de Davi, onde ele enxergou em 400 homens endividados, abandonados pela sociedade e até mesmo desacreditados neles mesmos, mas ele viu um exército naqueles homens. Ele não viu homens fracassados, ele viu guerreiros, ele viu valentes ali. E que nós possamos ser como Davi, em meio às nossas dificuldades, em meio às situações, possamos ver o teu propósito. Pai, porque o seu propósito muitas vezes é apresentado de uma forma que para nós não parece bom, mas quando o Senhor nos revela a tua vontade, percebemos que vai ser o nosso maior milagre se confiarmos em ti. Então a minha oração, Pai, é que nós possamos confiar e descansar em ti e possamos viver, Pai, essa transformação que é proposta pelo Senhor em nossas vidas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, agora digita aqui, nos comentários, após ouvir toda essa palavra, a seguinte coisa para você afirmar aquilo que você aprendeu. E o que você vai digitar aqui é: eu posso ver o cenário mudar com os olhos da fé. Você consegue crer nisso? Não importa qual seja o cenário, você pode enxergar essa mudança com os olhos da fé. Assim como Davi viu em 400 homens que estavam largados pela sociedade, um guerreiro, um exército, você também pode ver sua situação catastrófica se tornar o seu maior testemunho. Um grande beijo, fique com Deus e tira print, hein? E me marca lá nas redes sociais para eu ver que você assistiu essa dopamina. Até o próximo!